Hello, welcome to Review Lessons 3 and 4. Então vamos lá. Bom, primeiramente eu gostaria de tocar em alguns tópicos muito importantes que eu resolvi falar agora, porque a partir dessas lições a gente começa a ter contato com textos um pouco maiores, não com frases avulsas, mas com textos, né? Então é sempre importante a gente trazer algumas dicas que são preciosas quando se está aprendendo uma língua estrangeira, tá? Primeira delas, tenha sempre um caderno para anotar suas dúvidas, traduções, novos vocabulários que sempre vão aparecer e os esquemas gramaticais com as dicas que a gente traz, tanto no livro quanto nas videoaulas. Então é muito importante você ter um caderno. Embora muitos estudantes prefiram o meio digital, o caderno ele ainda é muito prático, porque você pode ter acesso a qualquer momento, não depende de conexão, não depende de energia elétrica, você pode ter acesso a qualquer momento. Eu gosto muito de fazer esquemas, de fazer mapas conceituais, acredito que isso é uma ótima ferramenta para ajudar o aluno no aprendizado, então você deve explorar ao máximo esse recurso, que embora seja tão tradicional, é útil e sempre muito bom ter ao lado, tá? Segundo, explore ao máximo a leitura, ouça os áudios, repita as palavras e frases quantas vezes você achar necessário. Cada vez que você faz esse processo, você está adquirindo, mesmo que não percebendo, você está adquirindo uma habilidade linguística que vai te fazer muita diferença daqui a uns dias. Mesmo que você não conheça as músicas ou não goste muito do estilo, não perca a oportunidade de aprender com as canções sugeridas nas lições. A gente precisa primeiramente lembrar que esse é um curso para todas as idades, então o público é diverso, portanto tem que ter música de várias gerações, de vários estilos, né? E é muito importante que você saiba que essas canções elas foram selecionadas com um propósito, ou por conta do tópico gramatical apresentado na lição, ou por conta do assunto central da lição, mas elas têm conexão com algo apresentado ali naquela semana, tá bom? E a última dica, não menos importante, é com relação ao vocabulário, né? Pode ser que você ache difícil no começo, porque não dá para escrever um texto só utilizando palavras que o aluno já conhece. É impossível fazer isso. Então, obviamente, você vai se deparar com palavras que você não conhece. Mas não desanime. Use a inferência para fazer associações e descobrir o sentido das frases. O que é inferir? É deduzir a partir de elementos que a gente tem ali, sejam elementos visuais, seja o sentido global do texto, sejam os cognatos, né, aquelas palavras que parecem com as nossas da língua portuguesa. Todos esses recursos são muito importantes na hora que você está trabalhando com o idioma que você desconhece. E automaticamente, gente, você vai ver que está aprendendo muito mais do que você imagina, pode acreditar. Então agora a gente vai para os nossos tópicos de revisão. Na verdade, nós temos aqui alguns que são muito importantes e eu trouxe para nós discutirmos mais uma vez e verificarmos algumas características que são peculiares, tá? Então, eles estão separadinhos, são 4 tópicos que eu trouxe e a gente começa pelo verbo can, que é o verbo poder. O verbo can, ele é um verbo que pertence a uma classe chamada modal. E mais para frente eu vou falar mais sobre os modais. Por que ele aparece agora, né, na lição, na unidade 3? Justamente porque ele é um verbo muito utilizado. A gente usa para também, assim como o verbo to be, para questões básicas. Por isso, faz todo sentido a gente trazer esse verbo para as nossas primeiras aulas, tá? O verbo can, como todo verbo modal, ele é um verbo que ele apresenta uma única forma, ou seja, no presente ele é igualzinho para todas as pessoas pronominais. You, he, she, it, we, you, they. Todas elas são iguais, é tudo can. Tá? E ele significa poder no sentido de ser capaz, de ter uma habilidade, de saber alguma coisa, saber fazer alguma coisa. Tá? Ele vem associado a um verbo, né, que aparece junto a ele, que seria o verbo principal, então ele é um verbo que trabalha com esse auxílio, dando essa característica para a mensagem, tá? A mensagem de que a pessoa consegue fazer alguma coisa. O verbo can, ele também tem 3 formas, né? Ele se apresenta no afirmativo, como can. No negativo, basta que você coloque o not, então vai ser cannot ou can't, que seria a forma abreviada. E na interrogação, assim como nós fazíamos com o to be a inversão entre pronome e verbo, com o can vai funcionar exatamente igual. Então, o can vai para frente. Vou dar um exemplo aqui para vocês poderem vislumbrar isso bem melhor, né? Na afirmativa, nós temos a frase:
She can speak Spanish. Ou seja, ela consegue falar espanhol. Se eu quero transformar isso numa pergunta, eu faço a inversão entre o sujeito e o verbo e fico Can she speak Spanish? Ou seja, ela pode falar espanhol? Simples, simples assim. Tá? Na negativa, basta que coloquemos o not e aí você pode escolher colocar na forma íntegra ou na forma abreviada, fica a seu critério. She can't speak Spanish. Ela não sabe, ela não pode falar espanhol. Lembrando que esse poder é no sentido de ser capaz, ter uma habilidade. Na lição 3, nós temos aí vários verbos que combinam com o verbo can, demonstrando capacidade. Então, não deixe de fazer os exercícios e de ver todos os detalhes com maior, digamos, profundidade no nosso book, tá bom? Segundo assunto que eu trago para vocês são os artigos. Assim como acontece com os verbos, os artigos, a gente também tem uma economia no inglês, né? Não temos tantos assim. E uma única palavra, às vezes, representa vários artigos. É o caso do the, por exemplo, que é o, a, os, as. Todos os nossos artigos definidos em português, em inglês, eles correspondem a uma única palavra, que é o the. E, em contrapartida, a gente tem os artigos indefinidos, né? Uma, que apenas aparecem no singular, uma, e ele é representado por duas palavras diferentes, o a e o an. Uma peculiaridade, né? Diferente do português, que tem uma forma masculina e feminina, tanto o a quanto o an significam masculino e feminino, ou seja, uma. Entretanto, como é que eles são utilizados? Aí é uma questão de fonética, uma questão de letra, né? E no inglês a gente vê muito essa questão de letra através da fonética. Então, se a gente tem um som de consoante, o artigo definido a ser utilizado é o a. Então, toda vez que você tiver uma palavra com som consoante, antes dela só pode vir a. Se o som for vocálico, um som de vogal, e não são só as vogais que têm esse som, às vezes o H mudo, ele também tem um som de vogal, a gente vai ver nos exemplos, o artigo usado é o am. Então, A para som de consoante, am para som de vogais, tá? A definição, né, artigo definido e indefinido, é igualzinho no português. O artigo definido é para coisas específicas, né? Aquilo que a gente realmente sabe e nomeia, e o artigo indefinido é para coisas não específicas, tá bom? E só tem artigo indefinido no singular, tá? Não existe plural. Então, vamos aos exemplos. Primeiro, the sun sets in the west. O the aparece tanto antes de the sun quanto the west. My father is a doctor. Então, a gente tem aí o a aparecendo antes de doctor, uma palavra que começa com som consonantal. Can you see an eraser? Então, a palavra eraser começa com E, som vocálico. Então, por isso, eu vou utilizar o artigo indefinido a. He is an honest man. Honest, apesar de ter um H, o som produzido por esse H é o som de vogal. Então, a gente não usa o I, sim o an honest man. E o último exemplo, I study in a university. University começa com U, porém o som que ele produz de IU é um som de Y, que não é uma vogal, nem é uma semivogal, porém ele se comporta, ele está no hall das consoantes. Então, quando o U apresenta o som de IU, university, a gente não usa o an e sim o artigo indefinido a, tá bom? Facinho. Pega o seu caderno e não deixe de anotar essas dicas. E o nosso próximo tópico são os pronomes possessivos em inglês. Coloquei aí nessa tabela a comparação com os pronomes pessoais para você poder fazer o alinhamento. Porém, os pronomes possessivos em inglês eles vão seguir duas categorias diferentes. A primeira dos possessive adjectives são aqueles utilizados antes de substantivos. Então, geralmente eles vêm ali acompanhados no substantivo. São simples, tá? Eles correspondem, ali a gente tem, né? O I seria my, we, our, que são as primeiras pessoas do singular e do plural. Depois a segunda pessoa do singular, you, que é your, né? What's your name, né? E as terceiras pessoas, que são he, she, it e they, nós temos he para his, she para her, it é it, com Szinho no final, e o they é their, tá? Então, assim,
Os possessive adjectives, eles são sempre usados antes de substantivos. Mas e quando eu quero me referir a algo mais no final da frase ou algo que ficou subentendido? Aí a gente usa os possessive pronouns. O que são os possessive pronouns? São pronomes também que têm um sentido possessivo, porém eles trazem embutido neles o substantivo que eles já nomearam. Então, existe uma economia, não é repetido o mesmo substantivo. Então, por isso que eles aparecem, geralmente, no final de frases ou antes de pausas. Por quê? Porque eles vão retomar algum substantivo que já foi nomeado, tá bom? Olha os exemplos, ó. That is my bicycle. Ok, my, pronome possessivo minha, e bicycle é o substantivo. Essa frase está corretinha. Se eu quiser falar de forma diferente, eu posso falar that bicycle is mine. Aquela bicicleta é a minha. A minha o quê? A minha bicicleta. Tá? Então você tem esse mine no final, significando posse, porém, como ele aparece no finalzinho, ele retoma a palavra que já foi dita antes, que é bicycle. O mesmo acontece embaixo, here's your key. Então, aqui está sua chave. E embaixo a gente tem, is this key yours? Essa chave é a sua? É a sua o quê? Chave, tá? Então não existe a repetição. Então a gente pode utilizar esses dois pronomes, tendo em mente que ambos representam possessividade, porém um aparece de uma forma mais simplificada, com o substantivo na sequência, e o outro ele é um pouquinho mais elaborado, porque ele retoma o substantivo que vai ficar subentendido ali naquela oração, ok? Finalmente, nosso último tópico é um tópico bastante curioso na língua inglesa. Por quê? Porque eu acho que todo mundo já deve ter percebido, né, que os adjetivos, eles aparecem numa ordem invertida quando comparados ao português. Porém, como é que funciona essa ordem de adjetivos? Eu sei que o substantivo ele vai depois, mas e se eu tiver vários adjetivos encadeados? Será que existe uma sequência para que eles apareçam? E aí eu coloco para vocês uma ordem que geralmente é a que a gente utiliza, tá? Numa sequência decrescente de como aparece, né? Até chegar no substantivo. Então a gente tem aí na primeira linha, quem aparece primeiro, né? Aqueles elementos que emitem uma quantidade, números, quantify, né? Os numbers, etc. Em seguida, vem algo que mostra a quality ou qualidade, né? Se ele é bom, ruim, enfim, como é que ele é? Se ele é o melhor. Na terceira posição, size, que é tamanho, small, big, tall e assim por diante. Depois, shape, qual é a forma que ele tem, né? Depois, age, mais ou menos a idade, né? Se é novo, se é jovem, enfim, por aí vai. Depois, color, a cor. Parece depois de todo esse monte, cor. Nationality e, por último, material. Aí eu construí um exemplo, que tem aí 3 gatinhos indianos, né? Daqueles feitos de madeira. E eu coloquei a maioria dos adjetivos que eu pude acrescentar nessa frase só para você ver como é que funcionaria essa ordem. Então, olha só o exemplo. Então, there are 3 beautiful, small, new, white, Indian, wooden cats on the Tracy Hall. E aí a tradução você faz a adaptação de acordo com a língua portuguesa. Obviamente não vai ficar nessa sequência, porque na língua portuguesa o adjetivo não vem obrigatoriamente na frente do substantivo. A gente tem a nossa gramática com as nossas regras para ser respeitada quando nós fazemos traduções, tá? O ideal, gente, é que quando a gente está aprendendo uma língua, a gente evite ficar traduzindo tudo a todo tempo. Esse é o momento do processo que é muito importante, né? É a assimilação. Fazer com que as estruturas gramaticais façam sentido na nossa cabeça, ainda que diferentes da forma que a gente se expressa na nossa língua portuguesa, tá bom? E é isso, gente. Essa foi a nossa breve revisão dos conteúdos das lições 3 e 4. Espero que vocês tenham anotado tudo. Façam os exercícios do livro e da plataforma, as atividades disponíveis, para que vocês não tenham dúvidas de como funciona. Como vocês podem ver, está tudo acontecendo bem espaçadamente, bem tranquilamente, para que vocês possam ter tempo de assimilação, tá bom? E a gente vai seguir assim nesse ritmo até que você se sinta bastante confortável
já com esse novo idioma, tá ok? Thanks for watching and see you soon.